Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Aleluia. Você já disse bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo? Se você não disse, que você está esperando ainda há tempo. Comece o dia agradecendo e sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo sono que Ele te deu e pela vida que Ele te dá nesse dia que se chama hoje. Meditando aqui em João 3, capítulo 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Que versículo forte, que versículo impactante. O que esse contexto aqui está dizendo? O testemunho de João Batista. É mais um testemunho de João Batista, algo maravilhoso. Olha comigo aí do versículo 31 em diante, o que João Batista diz acerca de Jesus. Ele diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele está falando daquele que é o Messias, aquele que ele veio preparar o caminho, aquele que veio aplainar os caminhos, que chama-se Jesus. Jesus, ele é o Rei eterno, soberano, porque ele vem da onde? Ele vem de cima e ele é sobre todos. Por que ele vem de cima e ele é sobre todos? Porque ele se despojou da sua glória para vir aqui como homem, viver a vida que nós vivemos, para sofrer aquilo que nós sofremos e para pagar o preço que nós não podemos pagar. Isso é maravilhoso, porque aquele que vem de cima é sobre todos. Mas é aquele que vem da terra, ele é da terra. Ele está falando dele mesmo. Eu vim da terra, mas ele não, ele veio da onde? Ele veio de cima. Mas de cima da onde? Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele veio da eternidade. Ele estava com o Pai, se despojou da sua glória por amor a mim e a você. Ele olhou para essa terra aqui, olhou para os seres humanos e falou assim: meu Pai, como que essa terra está caída? Eu preciso ir lá e pagar o preço. Deus tinha falado com ele: você vai, filho? Eu vou, Pai. Eu vou pagar o preço do pecado desse povo que está se perdendo nesse caminho. Mas agora eu vou descer lá e eu vou pagar o preço. Mas o povo veio até Jesus, muitas vezes por aquilo que ele dá, por multiplicar pão, por multiplicar peixes, mas se esqueceram, daquilo que ele veio fazer, que é o principal, que era dar vida eterna a nós. Mas aqui no verso 32 ele diz assim: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquilo que ele viu e ouviu, e isso testifica. Aquilo que será que ele viu, hein? O que será que ele viu, que ele ouviu? Ele testificou para nós. Ele veio da glória, porque ele é Deus como Deus é, o homem como o homem deveria ser. E agora ele traz para nós agora aquilo que era da eternidade. Porque ele viu, ele ouviu e agora ele testificou. Ele testificou que havia uma nova oportunidade para o povo. O povo que perdeu a sua salvação em Adão, agora encontra a salvação em quem? Em Jesus. Ele mostrou para nós que existe um caminho, que existe uma eternidade. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, ele foi preparar lugar. E ele veio para essa terra para nos dar a oportunidade de termos aquilo que é da eternidade. Mas aí a escolha é nossa, nós temos que escolher. Se nós queremos realmente a eternidade com ele ou longe dele. A escolha é aqui, é agora, é nesse momento que nós estamos aqui, nessa terra, tendo a oportunidade de aceitarmos aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Mas aqui no verso 33 ele diz assim: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou o seu testemunho. Qual que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, ele veio mostrar para nós que realmente a eternidade existe. Muitas pessoas perguntam assim: ninguém voltou da morte para falar como que é, se existe mesmo ou não. Jesus voltou. Jesus voltou e ele disse que ele realmente, ali na eternidade, é verdadeira. Há um novo céu, há uma nova terra, há uma nova esperança, há uma nova vida, há uma nova oportunidade, onde todos vão viver em abundante vida, sem pecado. Mas para isso é necessário a gente tomar uma decisão hoje.
E muitas vezes nós deixamos para depois porque a vida, de certo modo, ela é boa e as pessoas se apegam muito às coisas que essa terra oferece. A gente se agrada assim com aquilo que nós temos, com aquilo que nós lutamos para ter, possuímos, porém, isso não pode ser mais importante do que aquilo que Deus ele testemunhou para nós da eternidade. Isso não pode ser mais importante daquilo que a promessa diz respeito para nós de uma vida eterna nos céus. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Por quê? Ele testemunhou do Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. Aí vem aquela questão, mas que negócio é esse? Ele é filho ou ele é Deus? Ele é filho como homem, mas ele é Deus, como aquele que sempre foi e sempre será. Porque ele tem a mesma identidade do Pai. A mesma identidade do Pai em que sentido? Ele tem todos os atributos de Deus, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são onisciente, onipresente, onipotente, ele é sempre eterno. Como homem, ele teve um tempo de vida aqui nessa terra, porém, como Deus, ele sempre existiu na eternidade. Esse é o testemunho de que Jesus realmente, ele representa o Pai para nós. Ele apresenta e representa o Pai aqui nessa terra no sentido do quê? No sentido de mostrar a identidade de Deus. Porque aqui fala que aquele que aceitou o testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aleluia, glória a Deus por isso, Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? De Deus. Ele fala as palavras de Deus. E ele não tem o Espírito por medida, ou seja, ele tem a plenitude de Deus habitando nele. Que maravilhoso, a plenitude de Deus habitando em Jesus. Ele é pleno, ele é completo, ele é perfeito. Porém, ele veio e aqui, como diz a palavra de Deus, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós temos que ser gratos a ele por tudo que ele tem feito. Mas já no verso 35, ele diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Isso é maravilhoso. Tudo está nas mãos de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder, tanto na terra como no céu, e agora ele quer transferir para nós aqui a vida que somente ele tem, e ele pode dar essa vida para você. Você muitas vezes está abatido, desanimado, você está aí afligido, mas ele pode dar a você a vida eterna. E como que é essa vida eterna? No verso 36 ele explica: aquele que crê no Filho terá a vida? Não. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, ele vai ter a vida? Não. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É uma palavra forte, porque aquele que crê no Filho, ele tem a vida. Ele tem a vida eterna. Ou seja, se você crer de fato, se eu creio de fato, nós já temos a vida eterna. Porque a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra. E se nós cremos em Jesus, que é o Filho de Deus, no testemunho de Jesus, nós temos a vida eterna. Mas não existe outro caminho para a gente chegar até Deus. Não existe outro mediador para chegarmos até Deus. Essa que é a dificuldade do ser humano. Porque a religião, quando ela entra no mundo, ela confunde muita gente. Mas a partir do momento que você foca na palavra e você entende quem Jesus é, assim como João Batista está explicando para nós aqui, quem é Jesus? É aquele que veio de cima, é aquele que veio do céu, é aquele que veio do alto, é aquele que realmente apresenta para nós o testemunho de Deus, é aquele que é a expressa imagem do Pai, é aquele que mostra para nós que nós somos realmente agora importantes ao ponto dele nos dar a vida eterna. Você é muito importante, especial para Deus. Por isso que ele morreu na cruz para te salvar. Porque você é uma pessoa a qual Deus ama e ele quer te dar vida. Então não desanime com as circunstâncias da vida, mas se entregue a ele. Então aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida, porque a vida está na pessoa de Jesus. Então quem não crê nele não vai ver a vida, porque a vida
é algo maravilhoso, a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É interessante porque, né, tem questões onde nós olhamos para a ira de Deus. Ah, mas Deus é um Deus carrasco, é um Deus que quer judiar do povo de maneira nenhuma. Então, olha que interessante aqui, né, algumas frases que eu vou ler para você. Deixa eu pegar uma frase primeiro aqui que fala sobre a ira de Deus. Porque é interessante porque diz assim, ó, a ira de Deus não é um ataque de fúria, é a sua justiça santa contra o mal que nos destrói. A ira de Deus não é um ataque de fúria. Muita gente vê Deus como um Deus furioso, um Deus que está lá no céu e está ali furioso para condenar o povo. Mas aqui fala que a ira de Deus não é um ataque de fúria, mas é a sua justiça santa contra o mal que nos destrói. É a justiça santa contra o pecado. Então a ira de Deus é uma justiça santa. Mas aqui diz que a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, ele mandou o Filho, enviou o Filho, pagou os pecados e ainda a pessoa nega o sacrifício de Jesus, nega o testemunho de Jesus. E aí ainda quer ter a vida eterna? Como? Não tem como, porque é somente nele, por ele e para ele que são todas as coisas. Então é em Jesus que nós conseguimos ter a vida eterna. Mas também aqui diz assim uma frase interessante: o céu não começa depois do túmulo, ele começa no momento da entrega. O céu, ele não começa depois do túmulo, mas ele começa agora, no momento em que nós entregamos a nossa vida. A eternidade começa aqui, mas ela vai se findar ao lado de Jesus. Isso é maravilhoso. Depois diz assim: rejeitar a Cristo é escolher carregar o peso que só ele poderia suportar. Rejeitar a Cristo é escolher carregar um preço, aliás, carregar um peso que somente ele poderia suportar. Então, se você está rejeitando a Cristo, você está falando assim, ó, deixa que eu carrego o meu peso, do meu pecado. Pode deixar que eu vou carregar, eu vou matar no peito, porque eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Você e eu, nós não somos nada. Nós somos nada porque nós precisamos de Jesus. Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem eternidade. Sem Jesus não tem o céu. Nós precisamos dele para alcançarmos a eternidade com o Pai. Também diz assim: o maior pecado não é o que você faz, mas é quem você rejeita. O maior pecado não é aquilo que você faz, mas a quem você rejeita. E você? Tem rejeitado o Filho, o testemunho do Filho que veio para te dar vida? Ou você realmente está aí preocupado que o teu pecado, meu pecado é demais, não tem jeito? Tem sim. Porque se você rejeitar o Filho, esse é o pior pecado que você pode cometer na sua vida. Então, abrace o Filho todos os dias, porque ele realmente nos dá a vida. Que coisa maravilhosa. Diz assim também: não escolher Jesus já é uma escolha, a de permanecer sob o julgamento. Não escolher a Jesus já é uma escolha. Você já escolheu. Se você não aceita Jesus, se você não escolhe Jesus, você já escolheu. E o que acontece? Você escolheu ficar sobre o julgamento de Deus, sobre o juízo de Deus. Então, a nossa vida é para fazermos uma escolha. E essa escolha começa a partir do momento que nós conhecemos e sabemos a respeito dele, do Cristo vivo. Aleluia, coisa maravilhosa. A cruz é o lugar aonde a ira de Deus encontrou o amor de Deus para nos dar vida. Que frase impactante. Olha que coisa. A cruz é o lugar aonde a ira de Deus encontrou o amor de Deus para nos dar a vida. Então é na cruz. É na cruz que a ira de Deus se manifestou. O juízo veio ali para que nós possamos agora ter vida. A ira de Deus se manifestou ali na cruz do Calvário, sobre o Filho, por amor a nós. E aí nós vemos o quê? Nós vemos que nós temos que aceitar a Jesus na nossa vida, porque Ele é o nosso Deus. É interessante que tem uma história que fala do colecionador de quadros. Esse fato, essa história é muito interessante porque eu já vi várias pessoas contando sobre essa história. E fala que havia um homem que colecionava quadros. E durante a guerra,
ali o seu filho, seu único filho, ele foi enviado para a guerra junto com seus amigos. E ali no campo de batalha, eles estavam numa trincheira, e naquela trincheira estavam sendo bombardeados. E de repente ele fala para seus amigos assim: ó, eu vou sair atirando e vocês ficam aí. E aí vocês fogem. Eu vou sair atirando aqui e vocês fogem, porque daí, né, eu vou para frente no campo de batalha para que vocês possam fugir. E aquele jovem sai correndo ali, e enquanto ele sai correndo, ele é bombardeado por vários tiros, ele morre. Enquanto isso, seus amigos conseguem fugir. E ali nós vemos a história daquele jovem que morreu ali em sacrifício aos seus amigos. E de repente, né, acaba a guerra. Aqueles jovens que estavam com aquele outro jovem, eles estão um dia ali tristes pensando, e de repente eles vêem um homem que era pintor de quadros. Ele pintava quadros, e eles pegam a foto daquele jovem e mandam aquele homem: pinta a foto desse jovem para mim. E ali eles pintam um quadro. Aquele homem pinta um quadro. Eles pegam o quadro e vão bater lá na casa daquele homem. E ali eles chegam e falam assim: nós viemos trazer um presente para o Senhor. E aí aquele homem começa a se emocionar, a chorar, porque o filho dele havia morrido. E de repente ele olha aquele quadro e vê a imagem do filho. E ele pega aquele quadro, e ele tinha muitos quadros valiosos, quadros muito valiosíssimos. Ele tira todos os quadros ali da sala dele e ele coloca ali naquele lugar o quadro do filho. E o nome do quadro chama-se O Filho. E ali ele deixa aquele quadro ali, e todo dia ele chegava, ele sentava ali no sofá, olhava aquele quadro, ele chorava, ele entristecia por aquilo que o filho, né, havia feito, né? Ou seja, o filho havia morrido. E aí um dia esse senhor morre. E ele morrendo, né, como ele só tinha um filho, esse filho morreu, tudo aqueles quadros que ele tinha foi para leilão. E chegou no leilão, ali, aquele monte de gente, cheio de dinheiro, famoso, eles estavam ali esperando para possuir os melhores quadros daquele homem. De repente, o leiloeiro começa a fazer o leilão. E qual que é o primeiro quadro que ele coloca ali? O quadro do filho. E ele começa a falar: quem dá 10? Ninguém. Quem dá 5? Ninguém. Né? E começa com valores exorbitantes e vai abaixando o valor. Aí quando ele chega no valor mínimo, e ele fala assim: quem dá tanto por esse quadro? E as pessoas: tira esse quadro daí, nós não queremos esse quadro, não. Nós queremos ali aqueles outros quadros, esse quadro aí não vale nada para nós. Tira esse quadro que nós queremos aqueles outros de mais valor. E ali, quando ele dá o valor final, o valor mínimo para sua época, o que acontece? Né? Um homem lá no fundo, que era o jardineiro daquele senhor, ele fala assim: eu pago esse valor. E aí o leiloeiro bate o martelo, pá, acabou o leilão. Mas como assim? Todo mundo começa a falar: como assim acabou o leilão? É aquele monte de quadro que aquele homem tinha, nós queremos aqueles quadros. Daí ele diz: no testamento do Senhor que deixou esses quadros está escrito, né? Quem levar o filho leva tudo. Aleluia. Você entendeu a história? Quem levar o filho leva tudo. E naquele momento, né, nós vemos que aquele jardineiro que via o seu patrão chorar todos os dias pelo filho, aquele leiloeiro olhou e falou assim: ó, quem levar o filho leva tudo. Assim é a nossa vida também. Às vezes nós estamos atrás de tantas coisas materiais, coisas terrenas, riquezas para essa terra, mas se você não tiver o filho, você não tem nada. Aquele que leva o filho, aquele que tem o filho, ele tem tudo. Então que nós possamos ter o filho, porque ele veio, ele morreu por seus amigos. Ele morreu por nós, ele morreu por mim e por você, para nos dar a vida. Espero que você entenda o recado de Deus, que Jesus te ama, ele quer te dar a vida. E essa vida começa hoje. É uma vida eterna nos céus. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.